Fala, pensadores! Vamos para cima. Matemática da prova 1, área geral, do ano 2021, último concurso. Questão 3. Perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Vamos lá. Questão 13, na verdade. Deixa eu fazer a correção aqui. Fazer ao vivo e a cores. É a questão 3 da prova de matemática mesmo, tá? É a questão 3 da prova de matemática mesmo. Mas é a questão 3 da prova. Então, para seguirmos o padrão aqui, eu vou colocar a questão 13. Legal? Que é a terceira questão da prova de matemática e a questão 13 da prova como um todo. Então, vamos lá. Venham comigo e vamos interpretar. Em um carro específico, os pneus traseiros precisam ser substituídos a cada 40.000 quilômetros percorridos e os pneus dianteiros a cada 24.000 quilômetros. Então, vamos parar aí e vamos interpretar. Veja bem, vamos pensar que os pneus traseiros eles chegam a 100% de desgaste permitido, né, aos 40.000 quilômetros percorridos. E os pneus dianteiros eles chegam a 100% do desgaste permitido a cada 24.000 quilômetros. Então, vamos imaginar, né? A gente poderia imaginar N situações, N parâmetros para gerar isso. Pensar, por exemplo, que a parte frontal, a parte dianteira do carro, a parte frontal do carro tem mais peso, por exemplo. Isso imprimiria maior desgaste nos pneus dianteiros, o que faria com que eles desgastassem mais rápido, logo numa distância menor, que no caso ali está sendo 24.000 quilômetros percorridos para o dianteiro, e o traseiro, no qual não se imprime, por exemplo, uma força tão grande quanto os dianteiros, eles desgastam de forma mais lenta, o que permite com que eles rodem mais, que foi ali, no caso, permitindo a substituição deles apenas a cada 40.000 quilômetros, enquanto os dianteiros a cada 24.000 quilômetros. Isso são hipóteses que eu criei, não estão aqui na prova, só estou mostrando uma possibilidade, dentre várias outras que poderiam acontecer, dentre outros cenários, para justificar o fato dos desgastes diferentes, dos pneus traseiros em relação aos pneus dianteiros, ok? Mas isso não precisaria nem de ser explicado, você precisaria simplesmente acreditar, seguir ali o que ele falou. Mas como estamos no método pensadores, sempre a gente questiona e pensa o porquê das coisas. Mas poderia parar simplesmente naquilo ali e, olha, ele falou comigo que desgastou mais os dianteiros desgastam mais rápido, ok, vou seguir o que ele falou ali no enunciado. Bom, mas vamos lá, continuando a leitura. Com o objetivo de substituir todos os 4 pneus ao mesmo tempo, essa questãozinha é muito linda, muito massa. Então, com a intenção de substituir todos os 4 pneus ao mesmo tempo, quando todos os pneus estiverem totalmente desgastados, se faz necessário efetuar o rodízio de pneus, momento em que os pneus dianteiros são trocados pelos traseiros e vice-versa, após certa distância percorrida. Então, olha que interessante. Para ter o máximo de proveito, dos pneus, ele faz o seguinte, olha, os traseiros eles desgastam menos, porque se você consegue percorrer uma distância maior com eles, é porque a princípio eles desgastam menos. Então, olha o raciocínio. Se uma determinada distância, menor que 24.000 quilômetros, é claro, porque se chegar em 24.000 quilômetros, os dianteiros já foram desgastados totalmente, então você não faria sentido pegá-los e colocá-los nos traseiros, porque você não poderia rodar mais. Então, para um valor inferior a 24.000, a uma determinada distância inferior a 24.000, o dono daquele carro troca os pneus. Por quê?
porque ele tem um ganho, uma vez que aqueles pneus traseiros que são menos desgastados indo para a frente e aqueles dianteiros indo para trás, aqueles dianteiros já foram bem desgastados, mas não chegaram ao desgaste total porque não chegou nos 24 mil quilômetros. Então, aqueles dianteiros que foram já bem desgastados, porque, por exemplo, poderia ter um peso, né, superior estando ali imprimido sobre eles ao longo de uma certa distância percorrida. Então, nessa troca, ele tem ainda um ganho adicional de distância percorrida, porque ele pega o desgastado, joga para trás, e o que não está desgastado ele joga para frente para passar a ser mais desgastado. Essa que é a grande jogada. Então, existe uma certa distância ideal. É isso que nós vamos tratar também, né? Vamos continuar aqui então. Aqui esse ponto aqui é muito importante, tá? Eu vou colocar até com uma outra cor. Fala o seguinte, ó. Admita que o desgaste dos pneus varie linearmente, essa palavra aqui é chave, linearmente em função da distância percorrida. Então, o desgaste do pneu varia linearmente em função da distância percorrida. E que o carro esteja balanceado, de forma que ambos os pneus dianteiros e traseiros se desgastem igualmente. Ok. Ok. O que ele quer saber, no final das contas? Vamos ler aqui. Ó. Então, é correto afirmar que nessa situação, a distância total, então ele deseja saber a distância total, percorrida por esse carro, com esse conjunto de pneus, é de 28 mil quilômetros, 30 mil quilômetros. Será quanto? Né? Então, vamos fazer. Então, veja bem. Para fazer isso aqui, vale muito a pena e facilita muito a vida desenhar um gráfico. Até mesmo porque, como ele falou ali que o desgaste varia linearmente em função da distância percorrida, isso aí vai facilitar muito, que nós vamos desenhar linhas retas, porque varia linearmente. Então, vamos pegando essa dica aí. Então, vejam bem. Olha que bacana isso aqui. Vou fazer um desenho bonitão aqui para a gente poder construir isso aqui juntos. Então, vou desenhar aqui. Desenhar um eixo vertical. E vou desenhar um eixo horizontal. Ok? Vamos lá. Esse eixo vertical, ele vai representar o desgaste. Ok? Desgaste. E para facilitar a nossa vida, eu vou colocar o desgaste em porcentagem. Por exemplo, quando ele desgasta totalmente, significa que o desgaste é 100%. Só para ficar claro aqui para você. Aqui, ó, no eixo horizontal, eu vou colocar a distância. Muitas vezes tem alunos que falam assim, Valdir, como que eu ia pensar isso? Ora, gente, pela leitura do texto, ele fala assim, naquela parte que eu marquei de vermelho, ó, volte lá. Admita que o desgaste dos pneus varie linearmente em função de quê? Da distância percorrida. Ele está falando, ó, estou calculando o desgaste em função da distância percorrida. Por isso que eu coloquei desgaste na vertical e distância percorrida eu vou colocar na horizontal. Eu estou calculando desgaste em função da distância percorrida. Então, eu vou chamar aqui de distância. Não é qualquer distância, né? Distância percorrida por aquele veículo específico ali. Distância percorrida. Perfeito? Maravilha? Então, vamos que vamos. Vejam bem. Como varia linearmente, conforme está escrito ali, vocês acompanharam comigo, o que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou marcar essa posição aqui para ser o desgaste de 100%, ou seja, quando ocorre o desgaste total completo, seja do pneu
dos pneus dianteiros ou dos pneus traseiros. Então, determinei um marco ali, no qual, chegando nele, houve desgaste de 100%. Ok? Eu vou traçar aqui, ó, um pontilhado. Paralelo ao eixo horizontal. Só para definir, ó, chegando ali, naquele marco ali, né, naquele nível, chegou no desgaste de 100%. Legal? Os pneus traseiros, eles chegam a 40 mil, chegariam, né, a 40, tem a possibilidade, né, de percorrer 40 mil quilômetros. 40 mil quilômetros rodados. Beleza? Então eu vou colocar aqui o 40 mil quilômetros. Onde que eu vou colocar 40 mil quilômetros? 40 mil quilômetros é a distância percorrida. Então eu vou colocar os 40 mil quilômetros na horizontal. Então, vou colocar 40 mil quilômetros aqui, por exemplo. Cuidado para não esquecer zeros, né? Os 24 mil quilômetros, olha, 20 mil quilômetros é metade, 24 mil quilômetros por aqui, ó. Aproximado, né? Então os outros 24 mil quilômetros, que é o quanto que capacidade de distância percorrida dos pneus dianteiros, ok? Eu vou ligar essas distâncias lá no 100%, porque quando os pneus traseiros eles chegam a 100% de desgaste, aqui, ó, estou ligando uns 40 mil quilômetros, isso me define esse ponto aqui, ó. Ok? E os pneus dianteiros chegam a 100% de desgaste nos 24 mil quilômetros. E vai determinar para a gente, deixa eu fazer mais bonitinho, ficou torto aqui. Para ficar um pouco melhor. Beleza? Show de bola. E vai determinar para a gente esse outro ponto aqui. Como falou conosco que o desgaste varia linearmente com a distância, ou seja, varia em uma função linear ela começa da origem, né? Ou seja, o que está querendo dizer é o seguinte: nos 0 km percorridos, houve 0% de desgaste. Se não rodou nada, não desgastou nada. Por isso que sai dali do 0, 0. Esse ponto aqui da origem. Tá claro? E aí eu vou ligar. Deixa eu ligar aqui com uma cor. Vou ligar o. Bacana. Vou colocar uma cor vermelha aqui pra gente. Ó, os pneus traseiros. Vou representar por esse segmento de reta vermelho. Ok? E os pneus, a linha, né? Então, por que eu pude fazer uma linha? Por que não era uma curva? Porque o exercício falou que o desgaste varia linearmente, linha reta, em relação à distância percorrida. Ok? Eu vou colocar aqui, ó, a reta dos pneus dianteiros de verde. Beleza? Então, os pneus dianteiros chega a 100% de desgaste com 24 mil quilômetros rodados e os traseiros com 40 mil quilômetros. Tá? Deixa eu colocar aqui que é quilômetros, né? A distância percorrida medida em quilômetros. Show de bola? Acredito que até aqui está ok. Aí vejam bem, olha o que acontece. Conforme eu já expliquei anteriormente, a ideia é trocar os pneus numa certa distância percorrida. Claro que essa distância percorrida, o momento ideal para trocar os pneus, ocorre antes dos 24 mil quilômetros. Conforme eu já expliquei antes, então
eu não vou voltar nisso, tá bom? Então, vejam bem. Em uma determinada distância, olha lá, vamos colocar uma distância aqui assim. Vou colocar por aqui, eu não sei a posição dela, mas é antes dos 24.000. Porque nos 24.000, conforme já disse antes, o pneu dianteiro já desgastou todo, não haveria troca. Então tem que acontecer a troca antes dos 24.000 quilômetros. Então vamos supor que fosse, vou colocar aqui uma distância que eu vou chamar aqui de dt. Esse dt aqui, esse dt vai significar distância da troca. A distância onde que deve ocorrer a troca, ok? Então vamos chamar aqui de dt. Vou até colocar o significado que nós estamos dando para esse dt. dt não é distância total não, tá? Por favor. Não. É a distância onde ocorre a troca. Distância na qual deixa eu puxar para cá, porque ficou atrás de mim ali. Deixa eu diminuir um pouco. Tá? Distância, então, o dt ali é a distância na qual ocorrerá a troca. A troca dos pneus. Beleza? Show de bola? Vamos ligar esse dt nas duas retas ali, na vermelha e na verde. Isso fará com que nós encontremos esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui. Ó. Legal? Até aqui tranquilo? Show de bola. Só que se houve a troca naquele ponto, significa que a partir dali os desgastes mudam. É isso que é muito interessante. Vejam bem. Quando eu pego o pneu que estava na frente e coloco ele atrás, ele passa a ter um desgaste menor a partir daquele momento. E quando eu pego os pneus, né, da traseira e coloco, naquele momento eu coloco eles na frente, eles passam, a partir daquele momento, ter o desgaste do da frente. O desgaste que o da frente tinha. O nível de desgaste que o da frente tinha, por estar na frente, o de trás que foi para frente passa a ter a partir daquele momento. A mesma coisa acontece com o pneu da frente que vai para trás. Mas, Valdir, como que eu expresso isso? Você expressa isso da seguinte forma. A partir desse momento aqui, ó, desse ponto aqui, ó, percebam que as retas têm inclinações diferentes, concorda? A reta verde está mais inclinada, a reta vermelha está menos inclinada. A inclinação ali tem a ver com o grau de desgaste. A vermelha está menos inclinada porque desgasta menos. Por isso que tem uma distância maior percorrida ali, que chega nos 40.000 quilômetros. Olha que interessante. Então, olha que legal. Aquele pneu, porque o pneu, vou colocar até aqui para vocês entenderem. A reta verde refere-se ao pneu dianteiro. Não é isso? Porque está mais inclinada, percorre a distância menor, 24.000 quilômetros. A reta, chama de dianteira aqui, né? Os pneus dianteiros. A reta vermelha refere-se aos pneus traseiros. Está menos inclinada e o fato de ter menor inclinação significa que tem menor desgaste. Por isso que tem uma distância percorrida maior, chega a 40.000 quilômetros. Traseiro. Só que nesse momento da troca, naquele dt, naquela distância dt, que é a distância da troca, na qual ocorre a troca, os desgastes trocam, os desgastes mudam de um para o outro. Porque quem estava à frente foi para trás, quem estava atrás foi para frente. Logo, olha o que eu vou desenhar aqui para vocês. Eu vou colocar então aqui, ó, o vermelho. Então, a partir desse ponto aqui, ó, aquela reta verde, vou até colocar com cor diferente para vocês verem. Aquela reta que era verde passa a ter a inclinação do vermelho. Porque a partir desse momento,
fazer bonitinho. Ele tem que ter a mesma inclinação, ele tem que estar paralelo. E chega no 100% ali, ó. Vocês estão vendo? Aí ele faz isso aqui, ó, só para vocês entenderem. Os pneus que estavam sendo usados na dianteira, ele tem esse nível de desgaste aqui até esse ponto. E a partir daquele ponto ele passa a ter menos desgaste. Por isso que ele tem uma sobrevida. Ele consegue ir mais à frente, entendeu? Então ele vai além dos 24.000, que seria o máximo que poderia utilizá-lo caso ele continuasse na frente. Então ele vai além. Ele chega nessa distância aqui, ó. Deixa eu só apagar esse pretinho que eu tinha feito ali só para. Então ele chega nessa distância aqui, ó. Vou marcar esse ponto aqui. Ligar aqui, ó. Então com esse processo de troca, ele chega opa, com esse processo de troca, ele chega nessa distância aqui, ó. Vou colocar preto. Ele chega nessa distância aqui, ó. Ok? Só que a mesma coisa ocorre com o anterior, né? Então, com o outro, né? Com o traseiro. O traseiro, ele passa a partir daquela distância na qual houve a troca, como ele foi para frente, né? Ele foi colocado na frente, ele passa a ter um desgaste maior a partir daquele momento, então fica mais inclinada a reta dele. Então ele passa a ter essa inclinação aqui, ó, a inclinação da verde. Ele vem com a inclinação vermelha, que é a da traseira, e a partir desse ponto aqui ele passa a ter a inclinação da verde. Tá vendo que eu fiz uma reta ali para ficar fazer bonitinho. Vou fazer aqui para ficar aqui, ó. Olha lá. Estão vendo que ali eu fiz uma reta verde para ficar paralela a verde. Então o que acontece? Os pneus traseiros, eles vinham com essa inclinação aqui, desgastando pouco, né? Desgastava pouco, porque ele estava atrás. Só que a partir desse momento de troca aqui, ele passou a inclinar mais. Ó. Então ele não chega nos 40.000 quilômetros, ele chega na distância D. Perceba que eles se encontram, que o fato deles encontrarem aqui tem um motivo, né? Percebam que, olha o que fala aqui, ó. Como que eu sei que eles se encontram naquele ponto? Nesse ponto aqui, ó. Quer ver? Deixa eu destacar ali o ponto para vocês entenderem. Como que eu sei que eles encontram nesse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui, ó. Estão vendo destacando? Vou colocar até de uma outra cor, vou colocar azul. Pronto. Esse ponto aqui, ó. Estão vendo ali? Como que eu sei que eles se encontram? É por causa que no exercício fala o seguinte, no enunciado fala conosco assim, ó. E que o carro esteja balanceado de forma que ambos os pneus dianteiros e traseiros se desgastem igualmente. Quando chegar a concluir o desgaste do traseiro, acontece também de concluir o desgaste do dianteiro. Por isso que eu tenho a garantia, baseado no enunciado, de que esses dois segmentos novos que eu desenhei ali, ó, esses dois segmentos novos, deixa eu voltar aqui, gente, só para ficar bonito. Eu quero deixar isso, beleza? Esses dois segmentos novos que eu falo, estou me referindo a esses segmentos aqui, ó. E esse segmento aqui, ó, deixa eu colocar preto para destacar. E esse segmento aqui, ó, e esse segmento aqui se encontram nesse ponto aqui que eu estou destacando. Estão vendo ele destacando o ponto? Beleza? Show de bola? Legal.
Então, esse é o nosso esquema. Então, a partir de agora, nós conseguimos resolver a questão. Conseguimos? Conseguimos, com certeza conseguimos. Né? Olha que bacana isso aqui, gente. Olha que bonito isso aqui. Eu vou olhar para os dois segmentos verdes ali, ok? Para os dois segmentos verdes. Então, vejam bem. E vou olhar os triângulos que eu consigo formar com eles. Porque como os dois segmentos verdes têm a mesma inclinação, há a possibilidade de encontrar algum triângulo semelhante, né? Mas antes disso, antes de encontrar triângulo semelhante, vamos encontrar as coordenadas desses pontos aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. As coordenadas desses dois pontos aqui. Ó. Dos pontos ali no momento da troca. Legal? Eu quero saber quanto que valia esse y aqui, ó, e esse y aqui. Show de bola. Então vamos. No meio daquilo tudo ali, no meio de todo esse esquema que eu acabei de fazer com vocês, vamos nos ater apenas para a reta verde, a reta completa verde, tá? Eu estou falando aqui, ó, eu vou até desenhar ela, vou desenhá-la separado, só para a gente ficar preocupado, pensar só nela nesse momento, tá? Para a gente ter a atenção voltada totalmente para ela. Então, olha o que eu vou fazer. Só por questão didática, eu vou desenhar novamente, vou fazer até bem rápido aqui, ó, tá? Vou desenhar só a reta verde aqui. Só a reta verde, beleza? Vamos encontrar a equação da reta verde. É isso que primeiro a gente tem que encontrar. Porque para nós acharmos os pontos, né, coordenadas dos pontos que estão ali naquela reta, nós precisamos saber a equação daquela reta. Então, estou aqui, ó, desenhando apenas a reta verde, ok? Para a gente ficar com foco nesse momento apenas nela. Então, show de bola. A reta verde ligava o 24.000 no 100%. Então, com isso, nós conseguimos encontrar a equação dessa reta. Então, eu vou chamar aqui de y e aqui de x, beleza? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Uma equação do primeiro grau, como que eu sei que a equação é do primeiro grau? Porque trata-se de uma linha reta ali, né? Uma linha reta é representada analiticamente por uma equação por uma função do primeiro grau. Então, uma função do primeiro grau, ela tem esse formato. O b, o coeficiente linear, é onde a reta corta o eixo y, que no caso aqui é zero. Então, o b aqui ele vale zero. Logo, a função ficou apenas y igual a x. Agora, vamos pegar esse outro ponto aqui e substituir lá na equação, as coordenadas dele naquela equação, para descobrir o coeficiente angular, que é o a. Então, o y desse ponto aqui, ó, quanto que é o y desse ponto? 100%. Mas 100% é 100 sobre 100, que é 1. Então, no lugar do y aqui, eu vou colocar 1. Que é igual a A, que multiplica o x. Quanto que é o x daquele ponto? 24.000. Ora, então A é igual a 1. Como está multiplicando lá, passa para cá dividindo. 1 sobre 24.000. Então, descobri quanto que é o A. E vou substituir o valor do A nessa equação aqui. Ó. Então, a equação daquela reta verdinha ali ó, é y igual o A. Eu vou substituir por 1 sobre 24.000 vezes x. Beleza? Então, 1 sobre 24.000 vezes x. Se eu fizer a mesma coisa para a reta vermelha, tá? Se eu fizer a mesma coisa para a reta vermelha, né? Só que a reta vermelha, a única diferença é que, se eu desenhá-la ali, ó, vou fazer o desenho aqui para vocês entenderem. Vou fazer o passo a passo, né? Só para não ter dúvida. Se eu fizer a mesma coisa para a reta vermelha, que é mais inclinada, né? Mais inclinada.
está ligado no 100% e no 40.000. Só estou desenhando separado porque para ficar mais organizado, porque se você olhar isso aqui lá no meio de todo aquele esquema, pode ser que você se perca, tá bom? Por isso que eu estou desenhando separado. Mas eu pude olhar lá. Então, fazendo o mesmo esquema, eu vou encontrar para essa reta aqui y é igual. Se na primeira eu encontrei 1 sobre 24.000 vezes x, nessa aqui só trocou 24.000 pelo 40.000. Então, eu vou encontrar 1 sobre 40.000 vezes x. Beleza? Show de bola? Eu encontrei a equação dessas duas retas, da reta verde e da reta vermelha. Para que isso, Valdir? Eu encontrei a equação dessas retas, porque com a equação dessas retas, eu vou apagar, tá? Só vou deixar só anotada só a equação das retas. Porque com a equação dessas retas aqui que eu acabei de encontrar, eu consigo descobrir quanto que vale o y aqui, ó, desses pontos aqui, ó. Vou mostrar para vocês entenderem. Consigo descobrir esse y aqui e esse y aqui, ó. Ok? Vou chamar de y dianteiro e y traseiro. Beleza? Por quê? Porque esse y aqui, ó, ele está ligado na reta verde inicial, né? Que referia-se aos pneus dianteiros. E esse outro y aqui, ó, ele está ligado na reta vermelha inicial, que por sua vez refere-se aos pneus traseiros aqui. Tá bom? Então, show de bola. Então vamos calcular o YD e o YT. Com aquelas equações. Percebam que ambos estão ligados, deixa eu baixar aqui para vocês verem, ambos correspondem ao x valendo dt, ó, que é a distância da troca ali, ó, a distância no momento da troca. Então, vamos anotar aquelas equações que nós tínhamos encontrado. Para os pneus dianteiros, para a reta verde, né, nós tínhamos encontrado y igual a 1 sobre 24.000 vezes x. E para os pneus traseiros, que refere-se à reta vermelha, nós encontramos y igual a 1 sobre 40.000 vezes x. Mas eu vou substituir esse y aqui pelo yd, que é esse yd aqui, ó, porque está ligado na reta verde, que refere-se aos pneus dianteiros, que é igual a 1 sobre 24.000 vezes o x correspondente. Qual x que corresponde ao YD? O YD está ligado em qual x? Ao DT. Ó. O DT está fazendo papel de x na horizontal ali. Então, vou substituir o x aqui pelo DT. Ou seja, quando o x vale DT, o y vale YD. Bom, isso aqui vamos multiplicar. Então, YD ali, ó, vai ficar 1 vezes DT, vai ficar DT sobre 24.000. Beleza? E aqui, ó, nos traseiros, né, nos pneus traseiros, que deu essa equação que nós conseguimos deduzir, eu vou substituir o y aqui, ó, por esse yt aqui, ok? Pelo yt, que é igual a 1 sobre 40.000, vezes o x correspondente. O yt, olha que legal, o yt está ligado também, ó, com qual x? Com dt também. Ó. Então, o x aqui, dt. Então, yt é igual a 1 aqui vezes dt, dt, sobre 40.000. Legal, show de bola. Então, eu vou substituir o yd por isso e o yt por isso aqui. Tá bom?
Então aqui eu vou apagar aqui no gráfico para ficar organizado, tá? Então vou apagar o YD ali, acabei de apagar o YD, ó, e vou substituí-lo pelo valor dele. Qual o valor que eu encontrei para o YD? DT sobre 24.000. Então vou colocar aqui, ó, DT sobre 24.000. E o YT eu também vou apagá-lo aqui, ó, só para ficar mais organizado, tá? Então apaguei o YT e quanto que deu o YT? O YT deu isso aqui, ó, DT sobre 40.000. Então aqui, ó, deu DT sobre 40.000. Show de bola, bacana. Eu vou apagar isso aqui também, só para ficar, tá? O que você precisa de olhar, que eu tenha apagado, você volta o vídeo e veja o que eu fiz. Legal? Estou apagando sempre para poder, porque é bastante coisa, então para poder ficar organizado, senão vai ficar uma bagunça. Legal, show de bola. E agora, Valdir, o que eu faço? Agora sim eu vou procurar semelhança de triângulo. Mas quais triângulos? Vou mostrar para vocês. Ó, eu vou marcar pontos aqui para vocês entenderem. Olha só que legal. Essa parte aqui é linda. Ó, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Estão vendo qual ponto que eu estou frisando ali? Ó, eu vou colocar uma seta para vocês verem o que esse aqui, ó. Estão vendo? Aquele ponto onde eu coloquei a seta ali, tá? Deixa eu apagar a seta. Eu vou pegar aquele ponto e vou ligar aqui, ó. Eu vou prolongar aquele pontilhado paralelo ao eixo X e vou ligar aqui formando um pontinho aqui. Entenderam o que eu fiz? Legal? Agora eu vou só para ficar claro quais triângulos que eu vou pegar, eu vou colocar pontos nos vértices ali, só para vocês entenderem. Veja bem, eu vou usar até uma outra cor, só para vocês verem aqui. Eu vou chamar aqui de O, de origem, tá? Faz todo sentido, né? O de origem. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto E. Estão vendo onde eu escrevi o E ali? E vou colocar esse pontinho aqui, ó. Tá vendo onde está o 24.000? Vou chamar de F. Beleza? Agora eu vou chamar esse ponto aqui, ó. Estão vendo onde que eu estou marcando de azul ali? De O'. Esse ponto aqui em cima de E'. E esse ponto aqui, ó, de F'. Tá bom? Show de bola? Então eu tenho dois triângulos ali, que são os seguintes triângulos. Eu tenho os seguintes triângulos, vejam bem. Vou desenhar os dois aqui fora, para vocês conseguirem enxergá-los melhor. Vou desenhá-los aqui fora para vocês conseguirem enxergá-los melhor. Peraí, deixa eu... Aí. Eu tenho o triângulo. Esse triângulo aqui, ó. Que é o OEF. E tenho esse triângulo aqui, ó. Que é o triângulo O', E' e F'. Estou conseguindo enxergar lá. Vejam bem que esses triângulos são semelhantes. Por quê? Pelo seguinte, esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus e aqui também é 90 graus. Ok? Legal. Esse ângulo aqui, ó, é o que é o EOF, é igual esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo E', O', F'. Como que você sabe disso, Valdir? Porque as duas retas, essas duas retas aqui são as verdes, só para vocês entenderem. Essa reta aqui, ó, é a verde e essa outra aqui é aquela continuação verde que eu desenhei.
E elas têm a mesma inclinação conforme foi explicado anteriormente. Como elas têm a mesma inclinação, significa que esse ângulo aqui eu tenho a garantia de que esses ângulos aqui são iguais. Ó. Esse ângulo é igual a esse. E em dois triângulos retângulos se são retângulos, pelo menos os dois já têm um ângulo de 90 graus. Se eles tiverem mais um ângulo igual, com certeza o terceiro também é igual, porque a soma dos ângulos internos dos triângulos, né, no plano cartesiano, é 180 graus. Então eles têm os três ângulos iguais. Então com certeza eles são semelhantes. Então se eles são semelhantes, significa que os lados são proporcionais. Então vejam bem, os lados são proporcionais. Então vamos calcular os lados deles aqui. Ó. Quanto que mede esse lado aqui? Ó? O EF. O lado EF. E, do ponto E até o F. Do E ao F, do E até o F aqui, ó, essa medida aqui, ó. Então, vale aquele 100%. Deixa eu baixar aqui que vocês não estão vendo. Aqui, ó, do E até o F ali, ó, vale 100%. Então, ele vale 1. 100 sobre 100 vale 1. Isso aqui vale 1. Beleza? E quanto que vale do E' até o F'? No outro triângulo. Essa medida aqui, ó. Do E' até o F'. Que é essa distância daqui até aqui, ó. Ora, vale 100% menos o dt sobre 40.000. Porque o 100% é tudo, né? É daqui a aqui, ó. É daqui até aqui embaixo, 100%. E o dt sobre 40.000 é só esse pedaço. Se eu tiro esse pedaço pequeno daquele grande, sobra o que eu preciso, que é esse pedaço aqui, ó. Que é o E' e F'. Então é o 100% menos o dt sobre 40.000. Só que 100% é 1. Então vai ficar 1 menos dt sobre 40.000. Beleza? Show de bola? Agora vamos ver outro lado ali. O lado OF. Quanto que mede o lado OF? Quanto que mede esse lado aqui? Ó? Do O até o F mede 24.000. Perfeito? Que é do 0 ao 24.000. Então aqui mede 24.000. E do O' até o F'? Ora, essa distância aqui, ó, do O' até o F' é a distância do dt até a distância total. Então é o d total, que é o dzão, menos o dt. Então esse pedaço aqui do O' até o F' vale o dzão menos o dt. Beleza? Show de bola? Como esses triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais. Logo, o que eu posso deduzir? Eu posso falar que esse lado aqui, ó, o E'F' dividido por 1, então aqui, ó, o E'F', que é 1 menos dt sobre 40.000, dividido por 1, que é a medida do lado é f, tem que dar igual esse valor por esse, né, que é o O'F', que é d menos dt, sobre 24.000. Show de bola. Legal? Daqui nós concluímos que esse valor, 1 menos dt sobre 40.000 dividido por 1, vai dar 1 menos dt sobre 40.000. Que é igual, isso aqui está dando igual a d menos dt sobre 24.000. Show de bola? Bacana. Vou fazer mais uma coisinha aqui. Está dividindo por 24.000, vou passar para o outro membro multiplicando. Então isso aqui vai dar o quê? Vai ficar aqui 24.000 multiplicado por 1 menos dt sobre 40.000 é igual d menos dt. Show? Legal. Vou multiplicar 24.000 aqui, ó. Vai ficar 24.000 vezes 1, 24.000.
menos. E 24.000 vezes dt sobre 40.000, vou simplificar os 3 zeros do 24.000 com os 3 zeros do 40.000, vai ficar 24 sobre 40 dt, que é igual a d menos dt. Legal. Vou simplificar aqui 24 com 40, ambos dão por 8, né? Então fica aqui 24.000 menos 24 por 8 dá 3, 40 por 8 dá 5. 3 quintos de dt, que é igual a d menos dt. Vou parar por aqui, vou deixar isso aqui desse jeito. Eu vou copiar isso, vou guardar essa informação, tá bom? Então, fazendo a semelhança de triângulo ali com aqueles triângulos que tem aquela hipotenusa verde, né? Aqui, ó, hipotenusa verde, né? Eu encontrei, então fazendo a semelhança de triângulo desses dois triângulos, o que eu encontrei? Eu encontrei aquela expressão lá de baixo. Estou só copiando ela aqui, tá? 24.000 menos 3 quintos dt, que é igual a dzão menos dt. Só copiei ela aqui, tá? Guardei ela. Show de bola. Agora eu vou apagar isso aqui tudo, só para ter espaço, beleza? Deixa eu apagar isso aqui tudo, só para ter espaço. Agora eu vou fazer semelhança desses outros triângulos aqui. Olha que massa. Olha que bonito. Deixa eu apagar isso aqui. Tirar esse olhinho. Tirar tudo isso aqui só para a gente não confundir. Senão fica muita coisa no desenho. Agora eu vou pegar esse outro triângulo aqui, ó. Olha que bonito. Nesse ponto aqui, ó. Deixa eu colocar uma seta ali para vocês verem a qual ponto que eu estou me referindo. Viram ali a seta que eu coloquei? Encontrou? Estou apagando a seta. Naquele ponto ali, eu vou traçar, eu vou continuar o pontilhado, de forma que ele fique paralelo ao eixo X, tá bom? Eu vou encontrar esse ponto aqui, ó. Vou chamar esse ponto, então vou dar nome para os pontos, tá? Então, olha só. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, a origem de ponto O. Beleza? Esse outro ponto aqui, ó, estão vendo onde que eu estou marcando de azul ali? Estou falando nesse triângulo aqui, gente. Nesse triângulo aqui, ó. Nesse aqui, ó. Tá bom? Eu marquei ali que eu frisei de azul para vocês entenderem. Nesse ponto lá em cima, eu vou chamar de K. E esse ponto aqui perto do 40.000, aqui, ó, no 40.000, eu vou chamar de T maiúsculo, tá? T. Beleza. Agora, nesse triângulo aqui, ó, esse triângulozinho aqui, tá vendo o triângulo que eu estou marcando os pontos, as vértices dele ali? Eu vou chamar de O' aqui, de K' aqui e de T' aqui, ó. Aqui, ó. Tá? E vou desenhar esses dois triângulos aqui fora também para facilitar o nosso entendimento. Bom? Então são dois triângulos de hipotenusas vermelhas. Então tem um triângulo pequenininho de hipotenusa vermelha e tem um triângulo grandão de hipotenusa vermelha. Desenhar isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Ali, ó. O triângulo pequeno é o triângulo que eu defini como sendo O', K' e T'. Simplesmente peguei aquele triângulo e desenhei aqui fora. E o triângulo grande é o triângulo O, K, T. Percebam que o triângulo pequeno tem ângulo de 90 graus e o grande também. Que esse ângulo aqui que eu estou destacando é igual nos dois, pela mesma explicação
do dado anterior naqueles outros triângulos. Né? Como os lados vermelhos ali, as hipotenusas, elas são paralelas, né? Então a inclinação delas é a mesma, logo esses ângulos aqui são iguais. E como eu tenho já um ângulo reto em ambos os triângulos, e tem outro ângulo igual em ambos os triângulos, o terceiro ângulo também será igual. Um triângulo com 3 ângulos iguais ali não tem como fugir. Né? Se 2 já são iguais, já determina que os triângulos são semelhantes. Né? Então, veja bem, se eles são semelhantes, os lados são proporcionais. Então vamos calcular os lados aqui. Vamos calcular quanto que vale o lado K', no triângulo pequeno. Vamos olhar para lá. K', deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Estou querendo saber quanto que vale essa medida aqui. Ó. Vou colocar. Quanto que vale essa medida aqui? Essa medida é essa mesma medida aqui, ó. Tá vendo? Que é a distância entre o 100% e o dt sobre 24.000. Então é o 100% menos o dt sobre 24.000. Mas 100% é 100 sobre 100, que é 1, então vai ficar 1 menos dt sobre 24.000. Então esse lado aqui, ó, ele mede 1 menos dt sobre 24.000. Quanto que vale o lado O'T'? Quanto que vale essa medida ali? Vamos ver lá. Ora, o O'T', que é essa distância aqui, ó, estão vendo ali? É a distância do dt até o dzão. Então é o dzão menos dt. Então essa medida aqui, ó, do O'T' é dzão menos dt. Beleza, show de bola. Agora vamos para o triângulo grande, com a hipotenusa vermelha. Quanto que mede essa distância aqui? Ó? Estão vendo? Estou frisando ali. Ó. Ela pega a distância toda do 100%, né? O tamanho todo de 100%. Então vale 1, que é 100%. Esse lado aqui vale 1. E quanto que mede esse lado aqui, ó, o OT, do O até o T? Vamos ver? Do O até o T, ó, 40.000, correto? Que é do 0 ao 40.000. Então ele vale 40.000. Essa distância aqui vale 40.000 quilômetros. Show de bola. Como eles são semelhantes, os lados são proporcionais. Então eu vou pegar esse lado sobre esse e esse lado sobre esse. Então eu vou pegar 1 menos dt sobre 24.000 sobre 1, né? Esse lado sobre esse, ok? Que é igual a esse sobre esse. O dzão menos dt sobre 40.000. Só que isso tudo aqui dividido por 1 dá aquilo ali mesmo, correto? Então, repito, 1 menos dt sobre 24.000. Que é igual dzão menos dt sobre 40.000. Como aqui está dividindo, o 40.000 vai passar 40.000 para cá multiplicando. Então aqui vai ficar 40.000 vezes 1 menos dt sobre 24.000. Que é igual dzão menos dt. Vou distribuir o 40.000 aqui. 40.000 vezes 1, 40.000. Menos 40.000 vezes dt sobre 24.000. Vou simplificar os 3 zeros do 40.000 com os 3 zeros do 24.000. Vai ficar 40 sobre 24 dt, que é igual a dzão menos dt. Vou simplificar 40 e 24 ambos por 8. Então vai ficar 40.000, repito, menos 40 por 8 dá 5, 24 por 8 dá 3. 5 terços de dt, que é igual a dzão menos dt. Eu vou copiar essa equação aqui
lá em cima e vou apagar o restante só para ficar organizado. Então, vou colocar aqui. Ó. Então, deu 40.000 menos 5 terços de dt, que é igual a adesão menos dt. Beleza? Encontramos essa outra equação aqui ao fazermos a semelhança dos triângulos que tem hipotenusa vermelha ali. Eu vou apagar todo esse restante aqui para ficar organizado. Legal? Show de bola. E aí, Claudio? E aí, agora está quase acabando mesmo. Por quê? Porque vejam bem que olha que bonito isso aqui. Nós encontramos em ambas as expressões, em ambas as equações, nós encontramos dzão menos dt. Ó. Se dzão menos dt é igual a esse primeiro membro, e dzão menos dt também é igual a esse primeiro membro, esses dois primeiros membros aqui têm que ser iguais. Ó. Então, eu vou igualar aqueles dois primeiros membros. Vocês entenderam? Porque tem dzão menos dt aqui ó, em ambas as equações. Então, vou igualar as duas equações. Então, vou igualar os dois primeiros membros. Né? Então, vou igualar 24.000 menos 3/5 de dt com 40.000, porque ambos são dzão menos dt, então eles são iguais. Com 40.000 menos 5 terços dt. Agora eu passo tudo que tem dt para o primeiro membro e tudo que não tem dt para o segundo membro. Então veja lá, menos 5 terços de dt, eu vou passar para cá 5 terços de dt, trocando o sinal, porque eu mudei de membro. Esses menos 3/5 de dt eu mantenho com sinal negativo, porque eu não mudei de membro, que é igual. 40.000 mantenho positivo, e o mais 24.000 vou passar para cá menos 24.000. Show de bola? Bacana. Aqui eu vou tirar MC de 3 e 5, é 15, né? Aí faço aquele processo, divide por 3, multiplica por 5. 25 dt. Divide 15 por 5 dá 3, vezes 3, 9. 9 dt. E aqui 40.000 menos 24.000 dá 16.000. Show de bola? 16.000. Aqui está dividindo por 15, eu vou passar o 15 para cá multiplicando. E 25 dt menos 9 dt dá 16 dt. Então, 16 dt dá igual a 16.000 vezes 15. O 15 estava dividindo, passou para lá multiplicando. Como está multiplicando por 16, passa para outro membro dividindo. Então, fica aqui dt é igual a 16.000 vezes 15 dividido por 16. Simplifico 16.000 com 16, dá 1.000, né? E 1.000 vezes 15, 15.000. Então, significa que a troca ocorre, porque o dt, vocês lembram que era a distância na qual ocorre a troca? A troca deve ocorrer nos 15.000 quilômetros. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi qual que é a distância total percorrida. Ele quer o dzão. Né? Que é o dzão, olhando pelo gráfico ali, ó, vejam bem. O dzão é a distância total percorrida, que é a distância. Aqui, deixa eu apagar aqui um pouco para vocês. Apagar a linha, né? Isso aqui agora não vai precisar, não. Precisava só na hora de montar ali. Show de bola. Só pra... Bacana, deixa eu só completar aqui. Beleza. Então tá vendo aqui, ó, onde que as retas se encontram lá no final, né? Depois da troca, é no dzão aqui, ó, a distância máxima, que é a distância total. Esse dzão que a gente quer saber. Então ocorre a troca nos 15.000 quilômetros, a gente já sabia que era uma distância inferior a 24.000 quilômetros, conforme explicado anteriormente. E agora queremos saber o dzão, que é a distância total, que é o que é pedido no enunciado aqui, ó. Distância total. Ora, agora está simples, né? Porque se eu tenho dt,
eu posso substituir o dt em qualquer uma das equações. Eu posso substituir ou nessa aqui, né, ou nessa, e descubro o dzão. Bom, vou substituir na de cima, poderia ser na de baixo. Então a equação de cima, deixa eu copiá-la aqui, ó. É 24.000 menos 3/5 de dt, aqui, ó. A equação de cima fala conosco o seguinte: 24.000 menos 3/5 de dt é igual a dzão menos dt. Só copiei, só transcrevi a equação de cima para cá. Só que o dt a gente sabe que é 15.000. Então, só vou substituir. Vai ficar assim, 24.000 menos 3/5 vezes, né? Porque a gente sabe que está subentendido a multiplicação ali. E no caso do dt eu vou colocar 15.000. Que é igual a dzão, que eu ainda não sei, menos o dt, que é 15.000. Show de bola. Na multiplicação eu posso simplificar numerador com denominador, frações, né, das frações que estão sendo multiplicadas. 5 por 5 dá 1, 15.000 por 5 dá 3.000. 3 vezes 3.000 aqui, 9.000, né? Então vai ficar 24.000 menos 9.000 quilômetros, que é igual a dzão menos 15.000 quilômetros. 24.000 menos 9.000 dá 15.000 quilômetros. E esse menos 15.000 passa para o primeiro membro mais 15.000, que é igual a dzão. Logo, 15.000 mais 15.000 dá quanto? 30.000 quilômetros. Logo, a distância máxima percorrida após a troca, né, com a troca, né, utilizando esse processo de fazer aquela troca ali, inteligente, né, para aproveitar ao máximo os pneus, é 30.000 quilômetros. Distância máxima percorrida. Poderia ter usado a equação de baixo, chegaria na mesma resposta, tá bom? Então, qual que é a opção? Linda, 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 linda. A opção correta, letra B. Olha lá, 30.000 quilômetros. E concluímos assim essa questão maravilhosa. Ok? Dá para fazer rápido? Dá. Tendo domínio, dá. Aqui é que eu fui falando paulatinamente, explicando todos os pormenores, tá bom? Mas dá para fazer tranquilamente em tempo hábil na prova. Mas tem que ter domínio, conhecimento. Por isso estou chamando vocês para o método Pensadores. Fazendo os exercícios que eu tenho ensinado, fazendo toda a metodologia que eu tenho passado, tranquilamente dá para fazer tanto essa questão quanto questões muito mais complexas em tempo hábil da prova. Perfeito? Vamos para cima. Força e honra.